5 características que a gente identifica nesse texto, que fizeram com que Paulo, naquele momento, mostrasse quem ele era, mostrasse quem ele servia, mostrasse quem era o Deus da vida dele. Diante de uma terra iníqua, de uma terra lotada de deuses, lotada de paganismo, Paulo decide se posicionar e exibir as características de um homem cristão, de um homem de fé, de um homem que serve a Jesus Cristo e que não se envergonha disso. A primeira característica de Paulo é a revolta contra uma sociedade ímpia. Paulo não se intimidou com aqueles homens. Paulo não deixou que o conhecimento daqueles homens intimidasse ele. Paulo simplesmente fez um discurso mostrando quem era Deus. Ousadia, meus irmãos. Ousadia, intrepidez. Nós não podemos ser tímidos. Nós temos que ser ousados. Ousados em pregar o evangelho, ousados em falar o amor de Deus, ousados em mostrar para a sociedade que a gente vive que o Deus que nós servimos é o Deus vivo, é o Deus verdadeiro. Em 1521, quando aconteceu a chamada Dieta de Worms, que foi uma assembleia geral na Alemanha, Lutero foi convocado para desmentir as teses dele, o grande reformador. E com muita ousadia, Lutero fez o contrário. Tem uma frase famosa dele: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Quem quer ter a consciência cativa da palavra de Deus? Amém? Ousadia, meus irmãos. Sermos ousados. O conhecimento. Reparem bem, Paulo tinha conhecimento popular, conhecimento filosófico e conhecimento teológico. Paulo debateu com aqueles homens de igual para igual. Paulo foi criado em Tarso. Paulo era intelectual, Paulo conhecia de filosofia. Paulo conhecia do que aquelas pessoas estavam falando. Paulo conhecia de teologia. Paulo intelectualmente trouxe o evangelho para aqueles homens e mulheres. E Paulo debateu ali com 2 grupos. Os estoicos, os estoicos eles eram ateus, eles não criam em Deus nenhum. Então, quando Paulo começou a falar e condenar aqueles deuses, os estoicos aplaudiram. É isso aí, Paulo, certinho. Agora, quando Paulo falou que existe um Deus, que é o Deus verdadeiro, aí os estoicos falaram, não, aí não tem Deus nenhum não. E Paulo debateu com os epicureus. Os epicureus, eles eram panteístas. O que é o panteísmo? Tudo é Deus. O vento é Deus, o mar é Deus, a água é Deus, tudo é Deus. E muitas vezes, meus irmãos, isso vira uma armadilha nos nossos tempos. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade ou mentira? Verdade ou mentira, irmãos? Qual que é o caminho que leva a Deus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho. Um homem de fé vive olhando para a eternidade. Versículo 31 do capítulo 17. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O centro da mensagem de Paulo não era sucesso, não era prosperidade, não era riqueza, não era carro do ano, não era casa na praia, não era mansão. Não. O centro da mensagem de Paulo era a vida eterna. Será que nós temos vivido como homens que não entendem o nosso papel de conduzir a nossa família à vida eterna? Nós seremos cobrados. Será que nós temos conduzido as nossas famílias, as pessoas que estão ao nosso redor, para a vida eterna ou para a perdição eterna?
vez, revolta, conhecimento, ousadia. Essas três características resumem o papel de Paulo diante daqueles atenienses. Ao final do texto a gente vê que alguns foram embora, deixaram para lá, mas alguns creram. Vejam só, Paulo ganhou almas para Jesus naquele dia. Paulo discursou, Paulo falou, Paulo argumentou, Paulo debateu. E Paulo ganhou almas para Jesus naquele dia. Meus irmãos, que nós tenhamos revolta, conhecimento e ousadia para termos certeza de que onde quer que nós estejamos, onde quer que passemos, nós vamos deixar a marca de Cristo. Nós vamos iluminar as trevas. Nós vamos mostrar a perspectiva da eternidade. Que o nosso aprendizado de Paulo, meus irmãos, seja um aprendizado de um homem que viveu uma vida de pecado, foi transformado e até o fim da vida dele serviu ao Senhor com muita alegria e ganhou muitas almas para Jesus.